Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto de reforma íntima da Rede do Bem Maior. Vamos para a nossa aula 10. E a nossa aula 10 tem como tema a imaginação nos vícios. O que é que isso quer dizer? Bom, vamos começar falando da criatividade. Criatividade, ela representa no ser inteligente um dos mais importantes atributos, né? Pela imaginação que nós dirigimos os voos, que nós alcançamos a ciência, a alquimia, a matemática, né? A fisiologia, a gente começou a descobrir e a evoluir nos campos de invenções, né? Artes foram desenvolvidas e nós constatamos o espírito através também da nossa imaginação e da nossa inteligência. Bom, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né, gente? A imaginação, por outro lado, ela tem sido mal conduzida pelo homem, tanto do modo consciente como com desejos inconscientes. E isso tem nos dado como consequência muitos dissabores, sofrimentos e também outras consequências mais graves, tá? Bom, a capacidade mental do homem está condicionada ao alcance de sua imaginação e ao uso que dela faz no seu mundo íntimo. A faculdade de pensar apresenta uma característica dinâmica que nos proporciona, pelas experiências acumuladas, a percepção sempre mais ampla da nossa realidade interior e do mundo que nos cerca num crescente evoluir. Ou seja, através da imaginação que a gente consegue captar as nuances novas, o dia novo, a ideia nova, e com isso a gente consegue avançar. Bom, com isso, né, as nossas experiências em todas as áreas, elas servem como uma referência, né, para outras e novas constantes mudanças. O homem, pela sua imaginação, cria as suas carências, envolve-se nos prazeres, absorve-se nas sensações e perde-se pelos torvelinhos do interesse pessoal. Interesse pessoal, nós já estudamos aqui, leia-se egoísmo. Com isso, o homem, com o tempo, ele vai se cristalizando nos vícios que a sua própria inteligência imaginativa, né, a sua imaginação criou. Por que isso? Porque nós temos ainda uma condição inferior que nos liga a um modo instintivo. É o nosso lado animal falando ainda mais alto do que o nosso intelectual. Bom, e com isso a gente acaba ainda se comprazendo nos instintos, nos reflexos da animalidade, que são atuantes de todos nós encarnados, né? O ser pensante sabe os males que lhe causam o fumo, o álcool, o jogo, a gula, os entorpecentes, né? Os abusos do sexo, embora proporcionem instantes de fictício prazer e preenchimento daquelas necessidades que a sua mente plasmou, ou seja, idealizou, criou, tá? E aí, o que acontece? Né? A gente se vê aí envolvido numa teia que nos puxa e a gente não consegue se libertar. Torna-se então um hábito repetitivo, que aí nós condicionamos o nosso organismo, né? E o nosso organismo, ele se adapta àquelas cargas de toxinas que nós ingerimos ou que nós mentalizamos, né? E aí, quando o nosso organismo sente a falta daquela toxina, ele exige a dose, né? E aí nós ficamos dependentes. Não conseguimos mais nos libertar e ficamos viciados, infelizmente. Quando a gente está nessa situação, a gente vê que
a gente se sente incapaz de conseguir se libertar disso, né? E aí a gente prossegue sem se esforçar. E aí isso vai contaminando o nosso corpo, a nossa alma. A gente vai ficando escravo, né, de nós mesmos. E vai tendo horrores, desequilíbrios, né? A família fica realmente conturbada. E aí a gente transfere para um campo da enfermidade. A gente entra no campo da enfermidade, né? Ficamos doentes mesmo. E aí, assim, transferimos da vida presente para a nossa vida subsequente os reflexos desses atos viciosos que nós tivemos. Nós impregnamos o nosso perispírito magneticamente, porque ele guarda a memória. O nosso perispírito é um mata-borrão, ele guarda a memória de todas as nossas atitudes. Então, se a gente tem um determinado vício, uma determinada necessidade, aquilo vai para o nosso perispírito. Na próxima encarnação, a gente vai trazer aquele resquício, né? Isso vem do corpo mental e do corpo físico para o perispírito, né? E as predisposições que alguns indivíduos têm, né, que podem ser explicadas justamente aí, porque elas foram transportadas do passado, de um passado distante, de uma vida anterior. Normalmente não é raro, né, que você tenha uma nova queda num mesmo vício, repetidas vidas, repetidas vezes. Então, à luz do Espiritismo, ou seja, dentro do Espiritismo, é possível a gente explicar, em alguns casos, né, crônicos, o porquê de a pessoa não conseguir se libertar do fumo e estar envolvido de forma inexplicável com o álcool, com aberrações sexuais, casos muito graves, né, podem ser explicados a partir daí, de heranças do nosso passado. Raramente também nós estamos sozinhos nos vícios. Contamos também com companhias, né, que se servem dos mesmos males e nos servem de indutores, nos encarnados e nos desencarnados. Os encarnados, eles são aqueles amigos de vícios, né, que vão ali nos influenciar, vão nos induzir à prática, e muitas vezes a gente pode até querer deixar tal vício, mas aqueles amigos, né, do nosso convívio, eles vão apelar para convencer a gente que a gente continue, né? E os amigos que estão no plano espiritual, eles vão nos induzir com ideias, com sugestões magnéticas ali, com aquelas ondas, onde a gente vai se envolver naquelas correntes das sensações e dos desejos dos vícios que os vícios nos causam. E aí fica mais difícil a gente conseguir se libertar. Então, desse modo, né, onde é que a gente quer chegar com essa explanação? Que para a gente iniciar um trabalho de extirpar os vícios que nós sofremos, seja ele de tóxico, seja o vício de falar mal de alguém, seja o vício de mentir, seja o vício de ingerir uma comida determinada, específica, em grande quantidade, nós vamos ter aí esses campos de trabalho, talvez talvez todos, né? Que são lutar contra essa imaginação do organismo que foi condicionado, né? Isso a gente trabalha aqui na Reforma Íntima. Essa tendência reencarnatória, também trabalhamos aqui. A persuasão dessas companhias que nos assistem, né? Também trabalhamos aqui. As visíveis companhias e as invisíveis companhias. Então, existe um caminho, né? A gente só precisa conhecer e entender. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos falar da tentação nos vícios, né? Um grande abraço para todos e até a nossa próxima aula.